Feliz Dia das Mães! Vamos lá, bora começar o vídeo. Bom, esse não é o cenário perfeito, não é a luz ideal, não é a hora certa de gravar vídeo, gente. É quase meia-noite, a Mel dormiu agora e eu precisava fazer esse vídeo. E aí eu parei pra pensar em tudo isso que eu acabei de falar. Não é o cenário ideal, não é a hora certa, mas eu precisava falar. E tudo isso se conecta com a minha gestação, com a minha gravidez, com a minha maternidade. Para mim, não era a hora certa. Para mim, não era o cenário ideal. Para mim, não era a luz perfeita. Mas para Deus era. E que bom que para Ele era, né? Afinal, já são 5 anos de maternidade. Como assim 5 anos? Samuel tem 3 anos e 7. Bom, conta a gestação, né, gente? Quase 5 anos aí de maternidade, de experiência materna. Para mim, o cenário ideal de uma maternidade, o que eu idealizava para mim, era outro. Eu queria estar casada, eu queria estar com um emprego estável, ter um cachorro, ter viajado muito e aí vinha um filho. Mas para Deus, o cenário ideal, a hora ideal, a luz perfeita, era aquela, aonde eu virei mãe. Para Deus, o cenário ideal, o pai ideal, é aquele que é o pai da Mel. E a gente, na hora que a gente descobre, na hora que a gente pega o positivo, a gente não entende muito bem. A gente fica com muito medo, a gente quer contar para alguém, a gente quer o apoio de alguém que fale assim, calma, vai ficar tudo certo. E a gente esquece de pedir o apoio do único ser que pode nos dizer, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E é por isso que eu quis muito gravar esse vídeo para vocês hoje. Talvez você tenha descobrido há pouco que você vai ser mãe, talvez você já seja mãe solo, talvez você ainda sofra com o julgamento da sociedade, talvez você tenha muito medo de como vai ser. Eu sempre falo que a gravidez é um deserto que a gente passa e que ela parece uma eternidade, porque ela é o desconhecido. Você sabe que tem algo para vir, tem algo chegando que vai mudar a sua vida, mas você ainda não sabe como é. E é nesse momento que a gente busca apoio, é nesse momento que a gente procura nas redes sociais, no YouTube, na onde for, alguém que nos apoie, alguém que nos ajude, alguém que nos diga que vai ficar tudo bem. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu procurava muito YouTube que me dissesse que ia ficar tudo bem, Instagram que me dissesse que estava tudo bem, mas eu esquecia de procurar Deus. E que bom que eu voltei a procurar. Mas eu achava uma pessoa ou outra que falava o lado bom da maternidade solo, mas a maioria eram Instagrams reforçando o lado negativo, eram Instagrams falando mal da paternidade, só julgando o pai. E aquilo me assustava um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando você descobre que você vai ser mãe e você divide com o pai, apesar do aborto ser ilegal, muitas mulheres recebem, né, o convite para fazer um aborto. E a partir do momento em que você vence esse obstáculo, que você diz não para um aborto, mesmo sabendo que você vai seguir a sua gravidez sozinha dali em diante, que você não sabe quando você vai ter um apoio, provavelmente ele venha só depois que a criança nascer, depois de um DNA, e aí talvez venha uma pensão. Cara, a partir daquele momento, talvez você ainda não tenha consciência, mas a partir daquele momento você preferiu ser mãe. E antes daquele momento, Deus já estava te dando apoio. E é muito lindo. Eu li essa semana, eu compartilhei com vocês, quando a gente lê na Bíblia, lá em Isaías, se passares pelo fogo, eu estarei contigo. As águas não te submergerão, sabe? Palavras tão lindas que vocês podem ler depois em Isaías 43, que eu não tô com a Bíblia aqui agora para poder compartilhar tudo com vocês. Mas pensando nisso, quando Deus te dá algo, por mais que você não entenda, por mais que você ache que é muito grande para você carregar sozinho, ou que você ache que é muito pesado, cara, ele não vai te deixar sozinho, ele tá com você, ele tá do seu lado, sabe? O fogo não vai te queimar, as águas não vão te submergir. E se Deus te deu o dom da gravidez e você preferiu ser mãe porque você
né, decidiu não fazer um aborto, porque você está consciente da sua gestação, você só pode viver o melhor dela dali em diante. E quando eu decidi continuar a minha gestação, foi isso que eu decidi. Eu decidi ser a melhor mãe possível para minha filha. Mas eu ainda tinha muitos medos, muitos medos. Eu tinha medo de não poder viajar mais, eu tinha medo de não poder sair nunca mais, eu tinha medo de não conseguir criar minha filha. E eu quis fazer esse vídeo hoje porque depois de 3 anos e 7 meses do nascimento dela, e depois de mais de 4 anos da existência dela na minha vida, eu consegui olhar para trás essa semana e ver que tudo aquilo que eu passei a desejar para nossa vida aconteceu. E é isso que eu quero começar a compartilhar com vocês. É esse lado que eu quero que vocês comecem a olhar e comecem a ver que vocês podem criar sim a melhor vida e a melhor maternidade para vocês. Quando eu tava grávida, eu fui morar com a minha mãe. Eu tava morando sozinha antes, né, com as minhas amigas, dividi apartamento, e tudo que eu queria era, quando a Mel fizesse 1 ano, a gente fosse morar sozinha. Eu desejei isso, eu planejei isso, eu montei o melhor quarto que ela podia ter na casa dos meus pais. Era lindo o quarto dela. E quando ela fez 1 ano, a gente tava passando na frente do lugar que eu queria morar, e eu olhei para aquele lugar e eu falei assim, eu queria muito morar aqui, mas eu não consigo alugar para uma imobiliária. Putz, eu podia conseguir o contato de alguém que fosse direto. E eu comecei a desejar aquilo, eu comecei a querer aquilo. E toda vez que eu passava por lá, eu pensava que eu queria morar lá com a minha filha, porque era onde eu morava antes de ter ela. E um dia, passando por lá com o Uber, eu comentando com ele que eu queria morar ali, ele olhou e falou assim, olha lá, um telefone. E não tem imobiliária nem nada. Eu liguei, eu fui visitar e eu consegui alugar o apartamento do lado, da torre do lado, sem fiador. Na época eu não me toquei, mas depois, assim, tipo, essa semana eu parando pra refletir em tudo, eu desejei muito, eu quis muito. E o universo atraiu aquilo, Deus atraiu aquilo pra mim. E aí eu fui pensando em outras coisas que eu queria e que aconteceram. Eu queria que minha filha estudasse numa escola muito boa, que na época eu acho que eu nem tinha condições de pagar, aconteceu. Eu queria voltar a viajar e que ela estivesse junto. Tipo, cara, a gente já viajou muito, a gente já fez muita coisa. E aí, eu paro pra pensar que talvez, se eu não tivesse ela, será que eu ia estar vivendo o cenário ideal, sabe? E aí, parando nesse pensamento também, eu olho e falo, cara, não dá mais pra pensar. E se eu não tivesse ela, como teria sido? Porque a partir do momento que você prefere ser mãe, por muito tempo, e é isso que talvez eu quero quebrar com vocês, por muito tempo talvez você fique pensando no que poderia ter sido, mas o que poderia ter sido nunca vai ser. Você vai guardar aqueles sonhos numa gaveta e você vai abrir uma gaveta muito maior, muito melhor, repleta de oportunidades, repleta de novas chances, repleta de novas alegrias. E essas alegrias vão ser divididas com um ser muito pequenininho, que vai te dar motivo para você acordar todos os dias. Aquele dia que você acha que você não consegue sair da cama, ela acorda, te olha e fala, mamãe, eu quero tomar café. E você levanta, mesmo sem querer sair da cama. Aquele dia que você tá pra baixo, você não quer dividir com ninguém, ela te olha assim e te dá um abraço. Cara, ter um filho é lindo. Talvez você esteja muito assustada agora. Talvez você não entenda metade do que eu tô falando aqui, porque acho que nem eu tô entendendo, mas eu tô falando o que tá saindo do meu coração pra vocês. Eu tinha preparado um texto lindo e eu falei, cara, eu não vou usar esse texto hoje. Eu vou falar o que saiu do meu coração. E saiu tudo isso. Eu pensei no agora, em tudo que a gente tá vivendo, em tudo que tá por vir. E de verdade, o nosso futuro é muito incerto.
Eu sei que Deus tem algo muito especial pra gente, mas eu não sei explicar o que ou quando, então a gente vive o melhor do agora. E tá muito lindo nosso agora, assim, a gente tá muito junta, a gente tá vivendo muito bem, sabe? A nossa maternidade, assim, eu e ela. E eu sou muito feliz por ter a minha filha na minha vida. Então, pra você que acabou de descobrir, ou pra você que já sabe que é mãe e talvez ainda tenha medo, não tenha medo dos planos que você deixou pra trás, não tenha medo dos sonhos que você teve que guardar pra ser mãe. Eles vão acontecer no tempo certo. Todas as coisas têm um tempo certo. Pra tudo tem um tempo certo. E talvez aquele não era o tempo das coisas acontecerem. Talvez o tempo certo seja depois do seu filho. Deus tem planos muito maiores do que os seus, do que os meus, e melhores do que tudo que a gente já sonhou. E olha que lindo, os planos dele para sua vida vão ser divididos com a vida do seu filho. Então vão ser em dobro e muito melhores, de verdade. Acredite nisso. Eu desejo para você que assistiu até aqui 11 minutos de vídeo sem muito sentido, um feliz Dia das Mães. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e agora com uma mensagem por trás, com um direcionamento por trás. Eu espero muito receber vocês aqui todos os dias, 7 e 2 da manhã, porque às 6 e 2 eu assisto a live do Piero, então tipo assim que acaba dele, eu vou começar a minha. E eu quero começar a trazer para vocês algumas palavras de apoio, falar da maternidade, isso é mais uma coisa que eu desejava muito, eu sempre soltei alguns textos, algumas frases por aqui, mas eu não sabia como eu queria transmitir isso para vocês e hoje eu sei. Não se trata de religião, se trata de fé, tá bom? Então eu espero vocês aqui, um feliz Dia das Mães para todas vocês, que eu já amo muito. Que a nossa maternidade possa ser leve, feliz e próspera. Beijo!